A presença real de Jesus na Eucaristia, o exame de consciência antes da comunhão. Olá, caros amigos do Catequese em Gotas. Hoje nós vamos continuar falando sobre a presença real de Jesus na Eucaristia e sobre o grave dever que nós temos de que cada vez que formos à Santa Missa, antes de receber a Sagrada Comunhão, fazermos um bom exame de consciência. Precisamos perguntar a nós mesmos: estou em estado de graça? Se temos algum pecado venial, o ato penitencial da Santa Missa, feito com verdadeira contrição e com o coração voltado para Deus, nos dispõe ao perdão desses pecados. Mas se temos consciência de um pecado mortal, não devemos receber a Sagrada Comunhão antes de procurar o sacramento da reconciliação. E como podemos saber se cometemos um pecado mortal? A Igreja nos ensina que para que um pecado seja mortal, é necessária matéria grave. Pleno conhecimento e consentimento deliberado. Por isso, meus queridos amigos, é muito importante que façamos um bom exame de consciência. São Paulo, por exemplo, nos exorta na primeira carta aos Coríntios, e essa exortação feita à comunidade também é dirigida a nós. Ele nos ensina a importância de recebermos o corpo de Cristo com dignidade e fé. São Paulo diz: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, lembrai-vos da morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que comer e beber sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Percebam, meus queridos, a seriedade das palavras de São Paulo. Ele está falando da presença real de Jesus na Eucaristia. Não estamos diante de um simples símbolo. Não estamos recebendo apenas uma lembrança de Jesus. Recebemos verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, precisamos estar devidamente preparados. São Paulo continua dizendo: esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Porque se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. São palavras muito fortes. Elas nos mostram que não podemos tratar a Sagrada Eucaristia de qualquer maneira. É preciso aproximar-se do altar com fé, com reverência e com humildade. E, sobretudo, com o coração reconciliado com Deus. Por isso, meus queridos amigos do Catequese em Gotas, antes de comungar, façam um exame de consciência. Pergunte a si mesmo: estou em estado de graça? Tenho alguma consciência de algum pecado mortal? Se sim, não receba a Sagrada Comunhão, mesmo participando da Santa Missa, ouvindo as leituras, ouvindo o Evangelho e participando das orações. Você pode permanecer sem comungar sacramentalmente. Nesse caso, faça uma comunhão espiritual. Faça um firme propósito de procurar o sacramento da confissão assim que possível. Depois de receber a absolvição sacramental, você poderá aproximar-se novamente da Sagrada Comunhão com o coração reconciliado com Deus. Quanto aos pecados veniais, a participação sincera no ato penitencial da Santa Missa, acompanhada da verdadeira contrição, pode obter o perdão desses pecados, como havíamos dito. Mas é importante lembrar, o ato penitencial não substitui a confissão sacramental,
quando existe pecado mortal. Por isso, meus queridos amigos, vamos tratar a Sagrada Eucaristia com todo o amor, com toda a reverência e com toda a fé. Porque quando comungamos, recebemos verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E se estivermos devidamente preparados, podemos receber os frutos maravilhosos que a Sagrada Comunhão produz em nossa alma. Fica então a exortação para todos nós. Preparemos bem o nosso coração antes de receber Jesus na Eucaristia. Bom, e no próximo episódio falaremos novamente sobre a presença real de Jesus na Eucaristia e sobre como devemos comungá-lo para que essa comunhão produza em nós os frutos necessários para a nossa salvação. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.